Olá, tudo bom? Vamos estudar agora grandezas escalares e vetoriais, ok? Tá? O que é uma grandeza escalar? Grandeza escalar? Grandeza escalar é uma grandeza escalar, grandeza escalar é uma grandeza que para se caracterizar é necessário apenas do seu módulo, apenas do seu módulo, ok? O que é o módulo? O módulo é o valor numérico acompanhado da sua unidade. Por exemplo, se alguém perguntar para você que horas são, né? Você vai falar 8 horas, tá? 8 horas. Então, 8 horas é uma grandeza escalar. Até porque 8 horas não tem direção e nem sentido, né? Uma grandeza vetorial, por exemplo, tem direção e sentido. 8 horas não tem direção nem sentido, ok? Um outro exemplo, você pode... Vamos supor que você vai numa farmácia e se pesar, né? Aí dá lá 70 quilogramas, 70 quilos. 70 quilos. É uma grandeza escalar ou vetorial? É uma grandeza escalar, né? Não faz sentido, não tem sentido nem direção, né? Bem óbvio, se a gente pensar dessa forma, ok? Agora vamos supor velocidade, né? Então vamos supor aqui, ó, vamos supor velocidade igual 60 quilômetros por hora. Tá, 60 quilômetros por hora é uma grandeza escalar ou vetorial? A gente consegue entender assim facilmente 60 quilômetros por hora, né? 70 quilos, a gente consegue entender, 70 quilos não muda, é 70 quilos. E a velocidade, 60 quilômetros por hora? Nesse caso, a velocidade ela não é uma grandeza escalar, e sim vetorial, tá? Então, nesse caso, a velocidade é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque a velocidade ela tem direção e sentido, ela pode ser para cima, pode ser para baixo, para a direita, para a esquerda, né? Se você pegar o exemplo 70 quilos, 70 quilos é 70 quilos. Não existe 70 quilos para a direita, para a esquerda, para cima. 70 quilos é 70 quilos. Oh, beleza? Então, tudo bem. Quando uma grandeza precisa de módulo, então quando uma grandeza precisa de módulo, lembrando que módulo é o valor acompanhado da unidade, né? Precisa de módulo. Direção e sentido. Direção e sentido. Ela não é uma grandeza escalar. Ela não é uma grandeza escalar. Escalar. E sim vetorial. E sim vetorial, ok? Tá. Grandeza vetorial. Grandeza vetorial é é uma grandeza que para se caracterizar, que para
se caracterizar necessita, além de um módulo, necessita, além de um módulo, direção e sentido. Direção e sentido, ok? Então, alguns exemplos de grandeza vetorial, nós temos a velocidade, aceleração, ok? Velocidade ela pode ser para cima, para baixo, direita, esquerda. Aceleração também pode existir aceleração para cima, para baixo, direita, esquerda. A força, a gente pode ter força para cima, para baixo, tá? E etc. Ok? Tem vários outros. Então, essas são as principais diferenças, ok? Agora aqui a gente pode acrescentar ao nosso estudo o que é um vetor, né? O que é um vetor? O que é um vetor? Vetor é um segmento de reta orientado. É um segmento de reta orientado. Tá? Vamos fazer um desenho de um vetor aqui, ó. Isso. Tá? Esse aqui é um segmento de reta e o vetor é um segmento de reta com orientação. Tá? Esse é um vetor. Ok? O módulo de um vetor, é o tamanho dele. É o tamanho dele. Ok? Só para a gente entender. E como ler um vetor? Como ler um vetor? Tá? Então aqui vamos supor que a gente tem um vetor aqui. Ok? Aqui é o final dele, a ponta aqui. Tá? E aqui é o início. Vamos supor um vetor AB. Tá? Um vetor AB. Ok? E vamos supor que ele tem esse tamanho aqui, ó, ele dividido nessas três partes aqui. Cada partezinha dessa aqui é 1 metro. Ok? Então o módulo desse vetor, então o módulo dele, a gente já sabe que o módulo de um vetor é o tamanho dele. Então se ele é dividido em três partes, cada parte vale 1 metro, então é 1, aqui é 1 metro, aqui é 1 metro. Então o módulo dele, que é o tamanho dele, 3 metros. A direção dele, qual que é a direção dele? A direção dele aqui, ele está na horizontal, correto? A gente não pode confundir direção com sentido. A direção ela pode ser horizontal ou vertical. No caso aqui, ele está na horizontal. Ok? Então, horizontal. Beleza? O sentido dele para a direita. Ele está apontando para a direita. A setinha dele, a ponta dele aqui está apontando para a direita, ok? Aqui, ó. Para a direita. Então, para a direita, sentido para a direita. Ok? Vamos pegar um outro vetor aqui. Vamos pegar esse vetor assim, dessa forma aqui. Aqui é o fim dele, né? Que é a ponta. Aqui é o começo dele. Okay? Vamos dividir ele em três partes. Tá? Cada parte aqui é 2 metros. Ok? Cada partezinha dessa aqui é 2 metros. Qual que é o módulo dele? O módulo de um vetor é o tamanho do vetor. Então, se cada parte dele é 2 metros, então o módulo dele vai ser aqui, ó, é como se fosse aqui 2, 4, 6, 8 metros. Então o módulo dele é 8 metros. Direção. Agora ele está na direção da vertical, ok? Essa é a direção dele, tá vendo? Direção da vertical.
Sentido. Opa. Vertical. Sentido. Qual que é o sentido dele? Para cima. Está apontando para cima agora. Não confundir direção com sentido, ok? Soma de vetores. Soma de vetores. A gente vai fazer um exemplo aqui, usando a regra do polígono. Existe outros tipos de regra, a gente vai ver em outras aulas, mas vamos ver a regra do polígono. Regra do polígono. Ok? Então aqui a gente tem um vetor. Um vetor A. Aqui tem um vetor. Aqui é o começo. E aqui é o fim. A ponta é o fim. Ok? E aqui nós temos um outro vetor. Vamos chamar de vetor B. Que é o fim. A ponta é o fim. E aqui é o começo. Ok? O que a regra do polígono diz? Que a gente basta pegar o fim de um vetor, né? Basta pegar o fim de um vetor com o começo de outro vetor. Então a gente vai pegar esse final aqui, ó, e pegar o B e juntar aqui no começo do B, ok? Vamos fazer isso. Então a gente tem um A, né? O vetor A está aqui. A gente vai pegar o começo do vetor B, que o começo do vetor B é isso aqui, essa parte aqui, tá? E a gente vai ligar aqui, ó. Ok? Então aqui é o vetor A. E aqui nós temos o vetor B, tá? E aqui abaixo a gente ligar essa reta aqui, ó. Basta ligar essa reta aqui. E aqui nós temos o vetor resultante. Vetor resultante, ok? E aqui nós temos o vetor resultante. Certo? Então o vetor resultante é igual ao vetor A mais o vetor B. Beleza? Na próxima aula a gente vai ver mais exercícios sobre esse aqui para a gente ficar mais inteirado sobre vetores, ok? No momento a aula é só até aqui mesmo. Até mais.